Ok, são 8h11, olha, importação de produtos com valor de até $50. $50 dá mais ou menos aí uns 235, R$ 240. A importação, ela aumentou bem nos 7 primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. O total de itens, de produtos, né, que foram importados desse valor chegou a 3 bilhões e 300 milhões. 3 bilhões. Doutor Davi Andrade Silva, tributarista, sócio da Andrade Silva Advogados, aqui conosco. Doutor Davi, obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia, grande audiência da Nova Brasil. Sempre um prazer, uma honra poder participar do teu programa, do jornal, viu? Muito obrigado, nós aqui agradecemos. Doutor Davi, as pessoas então aprenderam a comprar produtos fora do Brasil, produtos que poderia comprar, por exemplo, o nosso varejo? Sim, ano passado, para vocês terem uma ideia, Heródoto, foram 176 milhões de pacotes que entraram no Brasil, né? Via e-commerce, pelas plataformas internacionais. O número vem aumentando cada vez mais ano após ano. Então, de fato, esse comércio eletrônico, através dessas plataformas, principalmente as plataformas chinesas, né, tem aumentado muito. Os Correios, inclusive, disseram que é alguma coisa em torno de 5 pacotes que chegam por segundo. É um volume muito grande de compras, né, um volume muito grande de aquisições, até pelo valor dos produtos mesmo, né, pela aplicabilidade dos produtos. Muita gente compra ali para os pequenos artesãos, não só para o consumidor final, mas para profissionais liberais, pequenos artesãos, compram muito, né? Ferramentário, isso vem muito fácil, né? E muito barato através dessas plataformas, né, Heródoto? Então, de fato, esses números têm crescido ano após ano. Davi, será que esses países exportadores também não baixam o preço? A gente chamava antigamente de dumping. Baixa o preço exatamente para que esse produto chegue barato em outros lugares do mundo e as pessoas comprem? Olha, Heródoto, eu acho que é mais uma questão de competitividade mesmo do que de uma prática de dumping, sabe? O custo da mão de obra, o custo de produção, a produtividade desse país é infinitamente maior do que no Brasil, né? Então o produto realmente sai mais barato mesmo, porque aqui nós temos um índice de competitividade terrível, né, Heródoto? Um país cuja legislação trabalhista data de 1942, a produção no país é muito ineficiente, o custo do Brasil é elevadíssimo, né? Então, tudo isso torna proibitiva a produção desses produtos no país. A importação fica muito mais barata, porque lá, de fato, há competição, há produtividade, o custo da mão de obra é muito mais barato, a gente sabe disso, né? Então, isso torna o produto, de fato, muito mais atrativo sob o ponto de vista do custo, né, Heródoto? Doutor Davi, como é que o governo está reagindo, então, tentando tributar esses produtos que entram no Brasil? Na verdade, o que acontecia, né? Até agora, agosto, quando entrou em vigor essa nova legislação, até agosto havia uma faixa de isenção de $50 do chamado imposto de importação, né? Para as encomendas de pessoas físicas para pessoas físicas. A isenção era só nessas remessas entre pessoas físicas, né? O governo federal acusava as plataformas, ora, de se fazerem passar por pessoas físicas, como se remetentes fossem as pessoas físicas, ora, fracionando os pacotes, né, para que os valores não atingissem o limite de $50. Então, diante disso, e até também numa constatação do varejo brasileiro, havia uma evasão fiscal, né, grande, né, segundo os números do governo, algo em torno de 7 bi ano de imposto de importação, que era, vamos dizer assim, sonegado pelas plataformas através desse mecanismo. Aí, a partir do mês de agosto agora, o governo federal implantou um programa chamado Remessa Conforme, né, e que cria também essa faixa de isenção para remessas de pessoas jurídicas a físicas. Então, eliminando aquela barreira formal de pessoa física a pessoa física, mas exigindo que as plataformas se cadastrem nesse programa, nesse sistema, né? Então, hoje, se a plataforma se cadastra nesse sistema e se habilita, aquelas remessas de até $50 continuam no limite da isenção do imposto de importação. Então, seria uma remessa de pessoa jurídica para pessoa física, mas isenta da tributação do imposto de importação. Tem que recolher o ICMS. O ICMS é 17%, alíquota unificada no país, então recolhe o ICMS, não recolhe o imposto de importação, desde que a remessa seja até $50,
e desde que a empresa esteja cadastrada, Heródoto, nesse programa criado, né, e vigente aí a partir de 1º de agosto. Na sua opinião, essa política vai estimular a competição com os produtores internos do Brasil ou não? Heródoto, eu acho que não. Primeiro porque a produção no Brasil, a indústria brasileira ainda é extremamente sucateada, como eu disse, o custo de produzir no país ainda é muito grande, né? A crítica que eu faço a essa política é basicamente a seguinte: a alíquota de importação, o imposto de importação no Brasil é de 60%, nesse regime de tributação simplificada para as importações, 60%. O mundo pratica alíquotas no entorno de 20%, alguns países 16%, outros 20%, a média de 20%. Né? Então, na verdade, quando se cria uma barreira tão grande em termos de prática tarifária, de alíquota de imposto de importação, se estimula, via de regra, a sonegação. Né? Mais fácil seria para o governo arrecadar, né, de forma eficiente e sem necessitar de tantos programas de conformidade, assim, de tanta fiscalização, no meu modo de ver, se a alíquota fosse uma alíquota na média mundial. Se o imposto de importação fosse, por exemplo, de 20%, eu duvido que o exportador chinês, das plataformas chinesas, burlariam, e eu duvido também que o consumidor brasileiro deixaria de pagar, porque é uma alíquota razoável. Todo mundo quer pagar o tributo, né? Mas desde que seja razoável. Uma alíquota de 60% impulsiona a sonegação. Por si só impulsiona a sonegação. E o governo quer, mantendo a alíquota de 60%, aumentar a arrecadação fiscal. Eu acho muito difícil isso acontecer. E até agora, o que a gente viu foi apenas uma plataforma, pelo que se noticiou até agora, uma única plataforma que pleiteou o cadastramento nesse programa Remessa Conforme. Né? Quer dizer, a tendência é de que ainda haja uma forte evasão fiscal, até porque, Heródoto, tem muito pacote que chega. Então, é quase que impraticável, impossível a fiscalização da máquina fazendária em cima de, como foi em 2022, 176 milhões de pacotes. Como é que vai se fiscalizar isso? É quase que impossível. Então, assim, no meu modo de ver, uma alíquota civilizada para o imposto de importação seria o melhor mecanismo de arrecadação do Estado, né? Mas infelizmente isso a gente não vai ver. Né? Perfeito. Doutor Davi, muito obrigado por atender a Nova Brasil. Heródoto, para mim é sempre uma honra, viu? Estou aqui sempre à disposição de vocês e dessa sua grande audiência. Muito obrigado, doutor Davi Andrade Silva, advogado tributarista, conversando um pouco conosco. Olha só, 160 e tantos milhões de pacotes. E ele disse que se o imposto fosse um imposto, né? Fosse um imposto civilizado, provavelmente o Estado ia arrecadar mais. A gente mostra todo dia aqui o tal do impostômetro para você acompanhar. Enfim, está aí, portanto, mais um esclarecimento para você avaliar, né, o que deve ser feito ou não em relação à importação de produtos de até $50.